porque vocês estão num mercado que vai mudar de maneira drástica, tá certo? Então o mercado está mais dinâmico do que nunca para vocês. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom? Tudo tranquilo. Que bom. Professor, é um prazer te ter aqui. Primeira live desse Instagram, desse meu projeto. É uma honra mesmo. Eu admiro muito seu trabalho como professor, como médico. E muito obrigada. Eu que agradeço o convite, tá certo? Agradeço o convite. Me sinto muito honrado de ser o primeiro. Desejo que seja o primeiro de muitos e que faça muito sucesso, tá certo? Muito obrigada. E vou tentar dar minha contribuição aqui para você. Pronto. Professor, eu queria que começássemos com o senhor contando como foram suas residências, como foi essa experiência. Tá certo. Então vamos lá. Eu formei muito novo, formei com 23, e aí sem, assim, sem grandes objetivos, tá certo? Sabia ali mais ou menos o que eu gostava, o que eu não gostava, e fui fazendo as residências ao longo do tempo. Nessa brincadeira aí, foram 4 anos de residência médica e mais 5 anos de especialização. Certo. E aí depois eu consigo explicar para vocês aqui, uma das partes aqui é explicar o que é residência, o que é especialização, como é que funciona, como é que deixa de funcionar. Então, são todos esses detalhes aí para vocês. Muito bom. Então, professor, o senhor pode começar explicando esses detalhes, as informações de como é que está esse mercado de trabalho. Será que é tão essencial fazer essa residência? Pode começar. Então, vamos lá. Só para vocês entenderem assim, o que é o programa de residência médica, tá certo? O programa de residência médica é um programa de pós-graduação gerenciado pelo MEC, pela Comissão Nacional de Residência Médica. E quando o médico termina a residência médica, automaticamente ele é especialista pelo MEC naquela área, tá certo? Mas você tem outros jeitos de ser especialista. No Brasil, você tem 2 jeitos de ser especialista em determinada área. Um deles é fazendo a residência médica, o outro é fazendo a prova de título da especialidade. Na prova de título da especialidade, você não necessariamente precisa ter feito a residência médica, você pode ter feito, por exemplo, uma pós-graduação. Qual a diferença aí da residência para pós-graduação? Usualmente, nas residências, você vai ter um concurso público, tá certo? E uma concorrência mais ampla. E na residência médica, você vai ter uma remuneração que vem do governo federal, do governo estadual, que você vai receber por estar ali fazendo aquele trabalho. Nas especializações, você não tem necessariamente aquela remuneração, tá certo? Inclusive, a especialização ela pode ser paga. Como é que funciona nas especializações? Ou você usualmente tem mais tempo livre para trabalhar, ou você paga para fazer aquela especialização. E aí, no final da especialização, você tem o direito de fazer a prova de título de especialista da especialidade. A quantidade de pré-requisitos de cada especialidade é maior ou menor. Aí você tem que entender qual é a especialidade que você quer para poder ver os pré-requisitos da pós-graduação para você conseguir fazer a prova de residência. Tem algumas especialidades que basta a pós-graduação para você fazer a prova de especialista. Algumas que você precisa da pós-graduação, da especialização, mais um tempo de atuação no mercado. Usualmente, as subespecialidades então, por exemplo, eu fiz residência de clínica médica e residência de cardio. As subespecialidades que eu fiz foram como especialização. Eu já não tinha bolsa de residente, mas funcionava do mesmo jeito. Era um concurso público, onde você passava, só que você tinha mais tempo livre para poder trabalhar. Eles geralmente dão um day off lá para você trabalhar e se manter enquanto está fazendo aquela especialização. Não pagava, mas não recebia. Tem outras que você, inclusive, paga.
para fazer. Essas que você paga para fazer, obviamente, são mais fáceis de entrar, mas tem o custo que você vai ter para elas. Tá certo? Professor, uma vez no Congresso Norte-Nordeste de Cirurgia, foi falado que mesmo que você tenha residência, é bom que você preste a prova de título, porque apenas o título é reconhecido mundialmente como uma especialidade, quando você tem o título. Vamos lá. Como é que funciona isso? Tá certo? Então, funciona como um carimbo de aprovação, digamos assim. Algumas vezes o mercado pede esse carimbo de aprovação. Então, vamos pensar assim, isso é tudo lei da oferta e procura. Se você tem 10 pessoas que têm aquela especialidade, umas têm título de especialista, as outras não têm, disputando uma mesma vaga, obviamente quem tem o título de especialista leva vantagem. Quando você sai da residência, você é especialista. Não precisa fazer mais prova nenhuma, tá certo? Diferente de quando você sai da especialização, que você precisa necessariamente fazer a prova de título e a sociedade lhe chancelar como especialista, tá certo? O detalhe é o seguinte, algumas vezes a lei de mercado lhe pede que você precise do título de especialista. Se você tem 10 pessoas ali que têm título de especialista brigando por uma vaga e você não tem, você vai precisar ter aquela prova, mais por uma questão de reconhecimento do mercado do que reconhecimento no Brasil. Digamos assim, no Brasil aquilo é válido, tá certo? Mas a sociedade não lhe reconhecendo, você pode ter dificuldades de mercado. Entendi. E as sociedades, o que você falou ali também, as sociedades são ligadas às sociedades internacionais. Então, uma vez você reconhecido pela sociedade, a gente está falando do reconhecimento no Brasil, tá certo? Mas fora do Brasil, digamos assim, você, perante a sociedade, você tem um reconhecimento maior do que perante o MEC. Entendi. Entendeu? Entendi. E como é que está esse mercado de trabalho? Hoje a residência se tornou essencial? Então, o Brasil vem passando aí por a quantidade, nos últimos 20 anos de abertura de faculdade de medicina, mudou muito a realidade do médico. Então, nos últimos 20 anos, 220 faculdades, a gente tinha 85 faculdades, abriram 220. A gente hoje já é o segundo país com mais faculdade de medicina no mundo. A gente tem 305 faculdades de medicina. Tudo que eu disser para vocês, tudo que eu disser nesse momento, vai ser baseado em experiência prévia, que obviamente vai ser muito diferente da experiência de vocês, porque vocês estão num mercado que vai mudar de maneira drástica, tá certo? Então o mercado está mais dinâmico do que nunca para vocês. É provável que as respostas que serviram para nortear as pessoas da minha geração não vão servir para vocês. Tá certo? Então, assim, a gente vai fazer um pequeno exercício aqui de futurologia. Mas a gente sabe que em exercício de futurologia a chance da gente errar é muito grande. Tá certo? Porque, assim, a gente entende que o mercado vai mudar de maneira veloz e muito grande nos próximos anos. Tá certo? E a gente já consegue enxergar isso acontecendo de perto. Se você for parar para pensar, então, assim, uma das perguntas que tinham sido feitas assim, qual é a vantagem de você fazer residência primeiro ou você trabalhar primeiro? É uma das perguntas que o pessoal fez aí antes da live. A principal, o que a residência lhe dá de diferencial? O que a residência lhe dá de diferencial? A residência lhe dá de diferencial você trabalhar com aquilo que você gosta. Tá certo? Você não vai trabalhar com o que tem ou com o que pode. Você vai trabalhar com aquilo que você quer. Até aí, tudo bem. Porém, a residência, como nada só tem vantagem, tem também as desvantagens de se fazer residência, você vai levar um tempo longo para essa formação com uma remuneração baixa. Uma remuneração baixa,
diante do que o médico recebe dentro da realidade brasileira. Então, para vocês entenderem, a bolsa de remuneração de quem faz residência é uma bolsa de R$ 3.330, que descontando os impostos fica R$ 2.864. Tá certo? Essa é a bolsa de residência ano 2020. É o valor que você ganha. O médico ganha, na média, no Brasil, algo em torno de... O médico generalista, né, que forma, é algo em torno de 180 mil, que é 15 mil por mês. Então, você está trocando ali 15 mil, na média, por 3 mil. Tá certo? Então, você tem que fazer uma conta aí do custo que vai ser a residência para você. Então, ela tem um custo. Você está pagando um preço para fazer aquela especialização ali. Quando você terminar a formação, em média, o especialista ganha 25% a mais do que o generalista. Tá certo? Então, a média do generalista é ali 15 mil, a média do especialista no Brasil é em torno de 20 mil reais. A gente está trabalhando com os números atualizados, aí, mais atualizados, tá certo? Algo em torno de 20 mil contra algo em torno de 15 mil. Então, você sabe que o dinheiro ao longo do tempo também faz uma diferença. Então, você ganhar nos próximos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 15 mil e ficar nos próximos 3 anos com 3 mil, quando você chegar lá no final, é provável que a pessoa que não fez residência possa investir muito mais, tem a capacidade de investimento muito maior que você, e ele ganha em outras coisas que não necessariamente sendo médico. É o dinheiro trabalhando por ele. Tá certo? Então, você tem que pesar todas essas coisas aí quando você vai optar por fazer residência ou não. Tá certo? O que mais que você quer saber? Tem as perguntas, né? O pessoal mandou várias Então, vamos lá, vamos para as perguntas. E quem estiver assistindo pode colocar aqui também no chat novas perguntas e eu vou respondendo também. Teve uma pergunta que eu gostei bastante, que é até uma dúvida minha também, que seria: quando não se tem certeza da especialidade, é melhor dar um tempo e depois fazer... Bom, e depois fazer residência. Tá certo. É o que eu disse, assim, fazer residência gera um custo financeiro, tá certo? Você tem que calcular o quanto você vai gastar na sua formação, o tempo que você vai levar. Então, a primeira coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: a sua geração é uma geração das faculdades de medicina que foram abertas, muitas delas foram particulares. 60% das vagas são particulares. Então, vai ter gente que vai sair da faculdade com débitos para pagar de crédito, educativo, essas coisas muito altas. Tá certo? Então, você já vai sair da faculdade com uma quantidade de dinheiro que você deve bastante grande. Para essas pessoas, o mercado vai funcionar um pouco diferente, inclusive. Tá certo? Ele não vai ter exatamente as mesmas opções. Bom, tudo que a gente vai falar aqui não tem resposta certa. Não existe resposta certa. A primeira coisa é você tentar se entender. Tá certo? Como é que funciona para a gente escolher uma coisa para o futuro, assim? A primeira coisa é ter autoconhecimento. Tá certo? Autoconhecimento. Você pensar no que você quer fazer, o que você... É legal, a gente às vezes não faz isso, mas é legal a gente botar num papel, assim, como é que eu me vejo daqui a 20 anos, 30 anos? Como é que eu me vejo aos 40, aos 50? Tá certo? Para você ter objetivos ali a serem alcançados. Tá certo? Ótimo, eu não sei qual é a especialidade que eu quero. Tá certo? Aí, veja que tem muita diferença. Eu não sei a especialidade que eu quero, mas se eu tenho uma dívida para pagar, é melhor que, se você não sabe direito para onde você vai para o lugar que vai lhe dar uma rentabilidade maior. Então, você tem que fazer conta. Primeiro, pensar o que você quer. Quais são os seus objetivos de vida. Essa é a primeira parte. E a segunda parte sabendo onde você quer, mais ou menos, e qual é a sua situação. Eu preciso sustentar minha família. Não,
eu sou jovem, mas meus pais se sustentam, não precisam de mim. Você vai traçar as suas metas a partir de quem você é e daquilo que você deseja. Tá certo? Então, assim, vale a pena você fazer uma coisa que você vai perder tempo ganhando pouco? Não vale. Aí é melhor que você faça uma coisa que você esteja ganhando mais, pelo menos. Tá certo? Você não está só perdendo tempo ali. Não, o detalhe é o seguinte, você tem que ver o tanto que você... A diferença financeira que, na média, isso vai causar para você e colocar isso no tempo. Tem calculadora financeira que consegue fazer isso. Para você conseguir ver quanto vai lhe custar fazer a residência. Quanto vai me custar? A residência tem um preço. Tá certo? Então, você tem que fazer o preço da residência para ver se isso vai valer a pena para você. Você está disposto a pagar aquele preço? É aquilo que você quer mesmo? Entendi. Entenda que tem gente que faz medicina e o objetivo é ser prefeito. Ou Fazendeiro. ser o fazendeiro. E tem gente que vai ser feliz fazendo medicina. Aí eu vi que outras perguntas aqui estão no sentido assim, onde é que é melhor para fazer residência? No Sul, Sudeste, que estado? Como é que funciona a residência na Bahia? Deixa eu ver se eu consigo resumir bem isso aqui. Grande parte das vagas de residência médica estão no Sudeste. Assim, mais de 50% das vagas estão no Sudeste. Não sei se você sabe, mas das vagas de residência médica que existem hoje no Brasil, 40% das vagas ficam desocupadas. Não sei se você sabe disso. 40% das vagas ficam desocupadas. 40 não, 30%, 29%. Desculpa, 29% é 30%. De 30% a 40% das vagas ficam desocupadas. Onde é que essas vagas ficam desocupadas? Principalmente no Norte e Nordeste. O Sul e Sudeste tem uma taxa de ocupação das vagas de residência muito maior. Tá certo? Depois de 2009, o governo fez um programa para ampliar a quantidade de residências médicas. Aí houve uma ampliação e a residência médica se interiorizou, foi para hospitais do interior e hospitais menores. Só que essas vagas são justamente as que são mais deixadas sem gente com interesse. Então, essas que ficam ociosas, tá certo? Essas de hospitais menores, no interior. Qual é a vantagem de você fazer residência num hospital de referência, num hospital maior? Tem uma série de vantagens. Uma das vantagens é o networking. Você cria ali o conhecimento de pessoas que podem vir lhe ajudar no futuro, podem lhe abrir outras portas. Então, estar num lugar bom abre portas para um bom relacionamento também. Isso é importante. Por outro lado, mais uma vez, assim, não tem resposta certa. Eu devo ir para São Paulo fazer a residência ou eu devo ficar na Bahia fazendo? Eu vou pegar da minha própria história. Tenho colegas que não saíram da Bahia para fazer residência e se deram muito bem, porque eles já estavam ali e foi mais fácil deles se inserirem no mercado no lugar que eles já estavam. Pensa assim, alguém está fazendo residência lá em São Paulo, não sei nem onde está, quem é, e tem outra pessoa que está aqui perto de mim fazendo a minha residência. Eu vou dar a vaga primeiro para quem? Usualmente a vaga primeiro vai para quem está ali próximo. Tá certo? Então não tem resposta certa disso. Não tem uma resposta, eu devo ir, eu não devo ir, onde é que eu vou ter mais vantagem. Várias vezes você vai sair e vai ter mais vantagem, várias vezes você vai ficar e vai ter mais vantagem. Tá certo? Só o que eu aconselho é que você escolha um bom lugar para fazer residência. Um lugar de referência. Porque muitas vagas de residência foram abertas em locais que não tinham condição de fazer aquilo. Tá certo? Assim como várias faculdades foram abertas em locais que não existia condição de ter faculdade. A residência também entrou nesse mesmo ritmo. E a partir de 2009 foi isso que aconteceu. Não é à toa que tantas ficam ociosas, porque as pessoas sabem que aquilo ali não está gerando nada para elas de útil. Então, aquela vaga termina ficando ociosa. Eu devo sair? Bom, se você está indo para um serviço do Sul e do Sudeste, pode saber que esses serviços são serviços que tendem a ser serviços
Quer dizer, serviços... Deixa eu reformular minha afirmativa para ficar mais justa. Não é porque o serviço é do Sul e do Sudeste que ele é melhor. Não basta estar no Sul e no Sudeste. Usualmente, serviços ligados a grandes escolas médicas são serviços melhores, tá certo? Escolas médicas que já têm uma tradição, serviços mais tradicionais, são as melhores residências, usualmente, tá certo? E você tem grandes escolas médicas, não necessariamente em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Rio Grande do Sul. Você tem outras grandes escolas médicas, tem em Recife, tem em Belo Horizonte, tem na Bahia. Então você tem grandes escolas tradicionais, a depender da especialidade, em lugares do Nordeste. Do Norte eu tenho menos referência, mas do Nordeste com certeza. Tá certo? Por exemplo, cardiologia, especificamente na Bahia, é um bom centro formador de cardiologia. Falando da minha especialidade, por exemplo. Cardiologia é um bom centro formador. Então você não precisa sair da Bahia para fazer uma boa residência em cardiologia. Tá certo? Para outras especialidades, isso não é verdade. Aí você precisa entender melhor a realidade da especialidade que você está buscando. Porque tem residência boa e tem residência ruim. Tem residência boa no Sudeste e residência ruim no Sudeste, e boa no Nordeste e ruim no Sudeste. Então você precisa entender cada caso, de que residência a gente está falando. Tá certo? Acho que essa aí resolve a maior parte das perguntas das residências fora ou dentro daqui. Tá certo? Resolve, sim. Aí tem pergunta aqui relacionada a qual os principais erros que o recém-formado deve evitar. Tá certo? Bom, eu acho que o principal erro é o cara não ter duas coisas. Não se conhecer e não saber onde quer chegar. Essas são as duas partes fundamentais para você ir bem aí. Você se conhecer, saber o que você quer para você. Se você quer ser o médico do Xingu ou se você quer ser o médico do São Paulo, entenda, a felicidade cada um sabe a sua, tá certo? É relativa. Muito. Não, felicidade é amar o que tem, não é ter o que ama, né? Então, é isso. Então, às vezes o cara tá numa cidade pequena e ele é extremamente feliz com aquilo. E um que tá numa cidade grande é extremamente infeliz. E vice-versa. Pode acontecer também o contrário. Depende de quem você é e onde você quer chegar. Então, a primeira coisa que eu diria é se conheça e saiba onde você quer chegar. Se você não sabe uma dessas coisas, a chance de você cometer mais erros no caminho é maior. Tá certo? Então, você vai tender a cometer mais erros se você não souber essas duas coisas. Então, pare um momentinho para se conhecer e saber onde você quer chegar. Oi. Oi. Tá ouvindo? Deu uma travada. Vocês são da geração que vão ter que encontrar respostas novas, diferente da geração antiga. Quem disser para vocês assim, faça desse jeito, porque dá certo, usualmente vai estar mentindo, tá certo? Porque a geração de vocês muda muito. Tá. Eu falo novamente, Vitor. Bom, eu estava explicando aqui que a diferença da especialidade clínica para a especialidade cirúrgica. Basicamente, assim, nas especialidades clínicas, de maneira geral, você vai fazer a residência de clínica médica. A residência de clínica médica é a residência mais ingrata do ponto de vista de mercado de todas. Porque você termina o último dia, quando é clínico, você termina sendo a mesma coisa que era quando entrou, clínico. Tá certo? Então, você termina do mesmo jeito. Não lhe dá um diferencial de mercado. Não é que não lhe dê um diferencial como profissional. Como profissional, a diferença é exponencial. Quem começou a residência de clínica médica é completamente diferente de quem terminou a residência de clínica médica, é completamente diferente de quem começou. Tá certo? Mas, do ponto de vista de mercado, não lhe dá tanto diferencial. O que quer dizer que
você não vai ter melhores oportunidades porque você fez clínica médica, tá certo? Sim. O que quer dizer que vai demorar mais tempo para você ganhar mais. E demorar mais tempo para você ganhar mais, você tem que fazer a continha se é aquilo que você quer mesmo. Não tem certo nem errado, tá certo? Vou falar aqui para vocês com relação a assim, especialidade que tem acesso direto. Especialidade que tem acesso direto, obviamente o tempo de formação geralmente vai ser mais curto, tá certo? O tempo de formação que você vai ter ali para fazer a especialidade de acesso direto é mais curto. Portanto, você vai estar disponível para o mercado mais rapidamente. Aí você fala assim, e fazer cardio direto vale a pena? Que Thaís está perguntando. Você faria cardio direto? Infelizmente, se do ponto de vista virar cardiologista, entrar para a residência de cardio direto, um fellow de cardio direto, é mais rápido do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de formação médica, você tem um déficit. Quem faz clínica médica chega na frente de quem entrou direto, de quem entrou direto. Portanto, você vai ter uma defasagem de qualidade médica grande. Então, usualmente, o fellow ele tem uma qualidade inferior à residência. É um peso muito tênue entre mercado e qualidade na formação. Tá certo? Isso aí, cada um vai ter que achar a própria resposta. Tá certo? Alguém perguntou o seguinte, o que você diria a si mesmo se pudesse voltar no tempo e o que você faria diferente? Eu diria para mim mesmo que eu devia ter me planejado mais e feito conta melhor. Eu diria isso para mim. Assim, eu sabia quem eu era, mas eu não sabia onde eu queria chegar. E aí é o que a gente fala, assim, tem que saber onde você é e tem que saber onde você quer chegar. Então, eu levei um tempo a mais para chegar onde eu queria. E isso terminou me custando, do ponto de vista econômico, me custando do ponto de vista de inserção no mercado mais rapidamente. Pós-graduação é a mesma coisa, Eric, de fellow, entendeu? O que não é residência é considerado pós-graduação. A pós-graduação ou especialização. Então, tem vários nomes. Você pode chamar de fellow, de especialização, de pós-graduação. São todas pós-graduações, tá certo? Que não são regidas pelo MEC. Todas essas são pós-graduações. Então, é pós, especialização e fellow é a mesma coisa. Você vai ter ali um acesso teoricamente mais fácil, não vai ter a bolsa da residência para fazer, tem que fazer a conta também que você não vai ter a bolsa da residência, tá certo? Então, quem faz fellow, quem faz isso, vai ficar com 0. Não é com 3 mil e pouco, é com 0. Tem que fazer a conta e você está ficando aquele tempo ali com 0. Tudo isso entra na conta, tá certo? E aí você faz a conta de onde você quer chegar. Tem gente que vai ser feliz sendo muito rico, tem gente que vai ser feliz sem ter muito dinheiro. Então, também tem isso. Dinheiro não é felicidade. Tá certo? Professor, e na hora de escolher... Na hora de escolher um serviço de clínica médica, o que é importante avaliar? Bom, na hora de escolher qualquer residência, é importante você avaliar o seguinte. Então, essa é uma pergunta que realmente eu não tinha respondido. Então, quando você vai avaliar qualquer residência, o que você deve fazer? A primeira coisa eu lhe sugeriria conversar com residentes e pessoas daquele serviço para onde você quer ir. Antigamente isso era muito difícil. Hoje, com rede social, isso é muito fácil. Você consegue entender pelo que o cara está passando ali e ver quais são as qualidades e quais são os defeitos daquela residência ali, tá certo? Então, a primeira coisa é você procurar conversar com a residência e entender a residência. A residência tem 2 pontos básicos. Um é a formação teórica
e outra a formação prática, tá certo? Então tem residência que você vai trabalhar muito e estudar pouco, e tem residência que você vai estudar muito e trabalhar pouco. O ideal é que a residência tenha uma balança boa entre o tanto de tempo que você passa na teoria e o tanto de tempo que você passa na prática. Só prática, sem teoria, sem embasamento, é ruim, mas só teoria, sem ver o paciente, também é ruim. Então, como é que você vai balancear isso? Você vai procurar quem está lá no serviço. Tem aula de também que você só fica tendo aula. O ideal é um balanço entre essas duas coisas. Então, dá para ter residência, dá para ter renda legal além da bolsa de residência? Deixa eu responder essa aqui. Então, depende da residência que você vai fazer. Porque tem a carga horária da residência, a carga horária que você é pago para fazer na residência, são 60 horas semanais. Tá certo? Tem residências que lhe cobram mais de 60 horas. Você vai ficar lá mais de 60 horas. E você que diga que não vai ficar, que não vai rolar. Ele vai lhe cobrar mesmo, você vai ter que ficar. Principalmente as cirúrgicas, né, professor? Principalmente assim. Porque o cara, na cirurgia, o cara lhe boicota facilmente. Ah, você não quer ficar aqui, não? Então, pronto, você não entra na cirurgia. Fica aí só assistindo de fora. Pronto, você não meteu a mão em ninguém, vai sair sem saber operar. Tá certo? Então, o cara vai lhe escravizar ali um pouquinho para... Então, usualmente, nas cirúrgicas são mais de 60 horas. Nas clínicas, tem menos de 60 horas. Usualmente, 60 ou menos. Algumas no R1 é bem puxado, no R2 não é. O ideal é você entender. Então, você só vai ter essa rendinha a mais se a residência lhe permitir. Porque tem residência que você vai ficar completamente absorvido. Tem residência que é passeio no parque. Você vai ali de manhã, vê o paciente e vai embora. Então, essa aí deve ser fazer outras coisas. Aí você precisa entender mais a residência. O Thaís perguntou assim, melhores serviços de cardio. Melhor serviço de cardio onde? Se você falar do Brasil, os serviços mais tradicionais, você vai encontrar em São Paulo, tá certo? Incor, Dante Pazanese, Escola Paulista, são serviços mais tradicionais de cardiologia. Alguns serviços no Rio de Janeiro, alguns serviços em Belo Horizonte, não tem. Mas, usualmente, quando a gente fala de serviços de referência, de maneira geral, no Brasil, via de regra, a gente fala de São Paulo. Via de regra. É difícil. Tem pontuais fora, e tem várias, mas, assim, se você for falar em um local onde estão as melhores, com certeza São Paulo vai estar nesse meio aí. Para qualquer residência. E eu falo aí para qualquer residência. Como o Thaís perguntou de cardio, na lista tem mais outra pergunta, né? Sobre a subespecialidade mais promissora da cardiologia. Essa pergunta, eu vou ser sincero com você que eu não sei responder. E aí eu falaria para você que é achismo completo. Como eu disse, assim, a medicina está mudando bastante. A gente tem que saber se adaptar. O que eu falo aqui para você entender que talvez o que você está fazendo hoje, isso serve de maneira geral, tá certo? Sua formação hoje, ela tem que ser uma formação flexível. Quanto mais flexível, melhor. Porque o mercado está mudando a uma velocidade muito grande. Então, você tem que saber escolher um lugar onde você possa se posicionar em diferente. Numa cidade pequena, numa cidade grande. Então, a gente vai ter aí uma série de mudanças que vão acontecer nos próximos 5 anos para a medicina, que é inteligência artificial, internet das coisas, telemedicina. Isso tudo vai gerar um mercado completamente diferente do mercado que vocês têm hoje. Completamente diferente. Então, dizer para você qual é a melhor especialidade com a visão de hoje, com certeza não vai retratar o que vai ser daqui a 5 anos, que é quando a maioria de vocês vai estar fazendo residência. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês da realidade. Quando eu fiz residência, eu formei em 2003 e eu fiz a prova de residência em 2003. A residência mais concorrida era a radiologia. Era a mais concorrida, tá certo? Porque o médico não, fazia escala, não tinha muita... Ficava ali trabalhando no ar-condicionado, não tinha estresse de lidar diretamente com o paciente. Então,
era uma especialidade que muita gente fazia. Só que a radiologia foi uma das especialidades que a tecnologia mais rapidamente avançou. Então, hoje você tem telemedicina, já na radiologia já estabelecido, isso para radiologia já funciona. Telelaudo, então o cara está aqui laudando um laudo lá de São Paulo, um laudo do Rio. Isso baixou o valor que o médico ganha, tá certo? Porque o cara que tem lá o aparelho não precisa necessariamente ficar preso a um médico que está ali, ele pode pegar um médico que está lá longe e que cobra mais barato, tá certo? E a especialidade terminou se deteriorando por conta disso. Então era mais concorrida, hoje não é tão concorrida assim. E se eu botar para você, se eu disser para você que uma parte grande dos softwares hoje já fazem laudo praticamente sozinho, o radiologista vai ser menos necessário ainda, entendeu? Então é só para você entender do que está acontecendo ao longo do tempo. As coisas vão mudando e algumas especialidades que hoje são maravilhosas, amanhã vão se tornar péssimas, e outras que hoje eram consideradas bem ruinzinhas, amanhã vão estar bombando. Vou dar um exemplo de uma outra que vai no sentido oposto. Genética era uma especialidade praticamente inexistente, com é a especialidade médica do Brasil que tem menos formado, tá certo? E é uma das especialidades que tem uma possibilidade de futuro mais promissora. Com terapia gênica, com algumas coisas desse tipo. Então, esse profissional vai ser muito disputado. Então, se o sujeito tiver interesse em fazer genética hoje, ele está dando uma bola dentro. Muito provavelmente. Uhum. Mas futurologia. A última pergunta aqui da lista, que foi feita anteriormente, seria se o mercado de cardiologia está saturado. Essa eu até respondi. Cardiologia é uma especialidade enorme, tem muita coisa para fazer e tem uma demanda muito alta. É muita gente que vai ao cardiologista. Na cabeça do brasileiro, ele não vai ao clínico, ele vai ao especialista. Isso é a cabeça do brasileiro como funciona hoje. Então, se ele sente uma dor no peito, ele não passa primeiro no clínico, ele já corta o caminho, já vai direto para o cardiologista. Então, existe uma demanda muito grande pelo cardiologista hoje. Mas entenda, a gente está falando do mercado de hoje. O mercado de hoje não será o mercado de daqui a 5 ou 10 anos. Hoje não é um mercado saturado, não tem uma perspectiva muito próxima de saturar, mas a depender de como sejam as modificações do mercado de trabalho, por exemplo, se a telemedicina pegar de vez, a quantidade de especialistas necessários será muito menor. Tá certo? Porque um especialista lá em Salvador, em São Paulo, vai conseguir tomar conta de uma pessoa que está em Jequié ou em Vitória da Conquista sem precisar necessariamente de eu estar ali naquela cidade. Tá certo? Então, essas são coisas que vão mudar muito o mercado. E vocês vão fazer parte dessa geração. Feliz ou infelizmente. Camila fez uma pergunta aqui. Professor, em especialidades que são novas ou que possuem poucos especialistas, em que profissionais de outras áreas ou sem especialização também podem atuar? O que o senhor acha? Peraí. Então, vamos lá. Vamos por partes aqui, que a pergunta é mais de uma pergunta. Então, quando você vai fazer determinada especialidade, você tem que entender daquela especialidade que você está procurando. O que aquilo lhe gera de diferencial de mercado? Toda vez que você vai escolher onde você quer chegar. Então, vamos lá. Se eu quiser ser jogador de futebol, qual é o ápice da minha profissão? É ser Neymar, é ser Cristiano Ronaldo, é ser Messi. E qual é a média da minha profissão? A média da minha profissão é jogar na Série B do Brasileirão. Certo? Então, você tem que entender, quando você vai escolher uma especialidade, quem é o Messi e quem é a média. Então, toda vez que você vai escolher a especialidade, tenta entender essas duas coisas. Onde é que você pode chegar, quem é o Messi e qual é a média daquilo ali. Tá certo? Aí tem especialidade, por exemplo, uma especialidade que ainda não
não existe nenhuma regulamentação, é, por exemplo, medicina de emergência. É uma especialidade fantástica, faz um diferencial enorme para a vida do paciente, mas, infelizmente, ainda gera pouco diferencial para o profissional. Tá certo? Isso pode mudar? É possível que sim, com a lei de mercado, tendo mais profissional formado assim, é possível que isso mude. Mas hoje gera pouco diferencial. O que quer dizer que você vai fazer uma coisa que outra pessoa que não fez aquela formação também faz e você não vai receber mais por isso. Isso tem que entrar na sua conta de... Tipo assim, o profissional que fez aquela residência, ele vai ganhar mais porque está fazendo aquela coisa ali? Hoje não, infelizmente. Aí você tem que pensar nisso. Pode ser que no futuro mude? É sempre um exercício de futurologia, sempre é isso, mas é isso mesmo. Rapaz, a pandemia, agora entrou a pandemia aí na pergunta. Pense num negócio difícil que você me perguntou aí. Ó, a pandemia veio para acabar com qualquer certeza que a gente tinha, digamos assim. Eu, sinceramente, não faço a menor ideia de lhe dar essa resposta, porque tudo que está sendo construído depois da pandemia é muito novo. Eu não sei lhe responder isso. Não sei mesmo. Infelizmente, vocês vão ter que lidar com isso da maneira que você vai chutar para frente e vamos ver o que dá. Professor, eu acompanho alguns residentes e eles falaram que com essa pandemia eles estão tocando mais serviço do que realmente a teoria da residência. Por exemplo, teve residente que falou que estava iniciando a optativa fora do serviço, conhecendo outro serviço e teve que voltar. Você está falando de que residência, por exemplo? Você está falando de que residência? Emergência. Por exemplo, emergência. É óbvio que o de emergência vai tocar mais serviço, beleza, porque você vai estar tendo mais gente da emergência. Mas você já parou para pensar no otorrino, que está operando ali na casa do Covid? Essa aí não está tocando mais serviço de jeito nenhum. Esse aí parou de vez. O residente de otorrino que passou esse ano não fez nada. Então, tem uma peculiaridade de cada especialidade que você vai escolher. Se você for para emergência, é óbvio, você vai ter mais trabalho. Se você for para otorrino, para cirurgia plástica, por exemplo, se bem que cirurgia plástica até deu uma bombada. E o pessoal queria fazer cirurgia plástica durante a quarentena, porque era um período que ia ficar sem ninguém ver ali, estava em casa mesmo, fazer a recuperação. Mas algumas especialidades cirúrgicas, praticamente o movimento reduziu a zero, entendeu? Otorrino foi uma das que mais sofreu, por exemplo. Então, o cara que fez residência de otorrino esse ano, o cara praticamente não operou. Então, depende. É por isso que eu falo assim, você quer entrar em algum lugar, veja como é que está funcionando aquele lugar que você quer entrar, é saber onde quer chegar. Veja como é que está funcionando aquilo ali para você poder ir tendo a certeza de para onde você está indo. Mas eu entendo que pro de emergência o bicho pegou para ele trabalhar mesmo. E eu falei até como uma desvantagem, porque às vezes você quer ter oportunidade na sua optativa de conhecer um outro local e aí teve que voltar por causa da residência para tocar muito mais serviço do que realmente estudar teoria, como era anteriormente. Ô, Eric, deixa eu lhe falar um negócio. Assim, a gente está só para responder o que o Eric está perguntando, se tem um jeito de regular a saturação do mercado. A gente está crescendo quantidade de médico versus habitante muito mais do que já existiu anteriormente. Então, todas as áreas é provável que vocês vão encontrar um mercado que nunca foi encontrado anteriormente. Então, assim, não vai ter jeito de burlar nada, não. É isso mesmo, é o que tem para hoje. Só para você ter ideia, 60% dos médicos no Brasil, 60% já tem especialidade. A realidade atual, 2020. 60% são especialistas e 20% ou 40% são generalistas. Quer dizer, tem alguma especialidade, os 60% aí. E a tendência é que isso aumente, pelo jeito que o brasileiro busca o médico e tal. Então, todas as especialidades que você for encontrar daqui a 5, 6 anos, fatalmente vai ter mais gente do que
tem proporcionalmente hoje. Então, teoricamente, tudo vai estar relativamente saturado. Algumas para pior, outras para muito pior. Tem essas duas coisas. Agora, o bom do que Eric falou de especialidades clínica cirúrgica é que você tem um leque maior de possibilidades de mercado e de trabalhar do que se você se restringir a uma só cirúrgica ou só clínica, né? Sim e não. Todas as respostas são sempre assim, né? Vamos lá. É que nunca é tão simples. Mas as especialidades clínico-cirúrgicas são ótimas especialidades. Geralmente tem formação teoricamente mais rápida e deixam você uma gama de coisas para fazer maior, tá certo? O detalhe é que essas especialidades usualmente têm uma quantidade de pessoas que procura também que não é relativamente tão maior, entendeu? Então depende da especialidade. Algumas sim, outras não. Perfis médicos em redes sociais. Essa pergunta Bom, essa pergunta é interessante. Vou responder aqui porque tem a ver também com... Então, diante daquele planejamento de planejamento de vida, tá certo? O médico também vai ter que aprender a lidar com rede social. Isso é necessário. Você tem que fazer da melhor forma possível, da maneira de uma maneira ética, de uma maneira interessante, mas você vai ter que aprender a lidar com isso. Isso é uma exigência do mercado. Não vai bastar você ser bom. Você vai ter que parecer bom para os outros. Entendeu? Então, isso aí vai ser necessário. Felizmente ou infelizmente, para quem não gosta de lidar com isso, né? Você vai ter que... O mercado vai exigir isso de você. O detalhe é que tem gente que faz isso de maneira correta e tem gente que faz isso de maneira translocada. Então, tem uma galera que toca pro diabo ver mesmo. Isso aí é que a gente vai ter que ter um controle maior no futuro. Mas lidar com isso será parte fundamental do que é ser médico 4.0, digamos assim. Que eles falam de economia 4.0, ser médicos 4.0, tem que saber. Então, eu sugiro a vocês todos entender um pouquinho de empreendedorismo, entender um pouquinho de gestão e entender um pouquinho de marketing. São coisas que o currículo das faculdades de medicina já deviam ter. É o que eu falo do currículo defasado, muitas vezes o currículo que olha para trás e não o currículo que olha para frente. Uhum. Pessoal, mais alguma dúvida? Seguro de especialidade, você fala seguro profissional no caso de ser processado por algum paciente, isso também vai ser assim, se a gente... Usualmente o Brasil é um espelho retardado dos Estados Unidos. Usualmente é assim. A nossa medicina é feita como a medicina deles e a gente cria um Frankenstein do que eles fazem lá. É mais ou menos isso. Como lá eles têm muito processo médico, eu imagino que uma tendência real, e isso já tem aumentado nos últimos anos, é que existam mais processos médicos mesmo. Se for o seguro porque tem diferentes seguros médicos aí, né? Tem seguro para, digamos assim, se você não ficar doente, você receber aquele salário ali, e tem o seguro que você faz se você for acionado. Então, tem diferentes tipos de seguro, mas esses seguros, para caso você seja acionado, a depender da especialidade, vão ficar cada vez mais importantes também. Aí depende de onde você está indo. Se você for patologista, não, patologista dá problema. Mas, digamos, se você for legista, dificilmente vão reclamar. Se você for cirurgião plástico, vai dar mais trabalho. Só para vocês saberem, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a especialidade que dá mais problema é ginecologia e obstetrícia. É a que tem um número de processo mais alto.
consultório particular ou convênio, não tem, essa resposta não tem certa não, viu, Camila? O que eu posso dizer para você é o seguinte, cada um tem suas peculiaridades aí. Fazer pelo convênio, você tem uma gama de pacientes maior, tá certo? Porque pacientes que podem pagar, na nossa realidade, são muito poucos. E fazendo consultório particular, você vai ter que entender mais de gestão para fazer isso. Daquelas coisas que eu falei, entender de gestão, de empreendedorismo, de marketing. Você vai ter que cuidar de outras coisas que não necessariamente só ser médico. Como vocês aprendem na faculdade, né? Pelo menos. Pô, vocês querem que fale tudo concurso de exército? Tem um povo que vai falar disso para vocês aí, moço. A seguir cena dos próximos capítulos. O Doutor Miquel vai falar do exército. Tem gente que vai falar aí de concurso. Então, fiquem ligados na próxima... Agora eu tô falando igual blogueiro. Fiquem ligados na nossa próxima live, que isso tudo vai ser explicado para vocês. Eu até contei para Vitor que teriam próximas lives. A do professor Rafael já está até marcada para a semana que vem, falando sobre carreira acadêmica. E também tem professor Miqueias falando sobre as Forças Armadas, porque ele fez parte da Marinha. Tem professora Cristina falando sobre empreendedorismo e centro médico de saúde. Então tem muita live ainda que vai dar para tirar várias dúvidas. Isso aí. E dê o seu joinha, dê o seu like. Pronto, é assim que funciona. Se inscreve no canal, é isso mesmo. Então, eu acho que é isso aí. Professor, muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigada pela confiança também, né, de estar aqui. Eu sei que o senhor não é muito ligado à rede social e ainda assim está aqui. Muito obrigada mesmo. Valeu, galera. Obrigado para todos vocês que prestigiaram aí. Obrigado pela oportunidade também. Eu agradeço a confiança do meu lado também. Com certeza vocês vão ser brindados aí com muito conteúdo legal. A galera que foi escolhida para falar aí, ninguém melhor para falar de cada uma dessas coisas do que eles mesmos. Beleza? Um abraço para todo mundo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.